Então, parece que o Ângelo foi nosso primeiro, primeira pessoa a visualizar, o Felipe, Nicole, tudo certo? Estamos aguardando um pouquinho ainda a chegada do Felipe. Então, vamos lá. Só mais uns minutinhos aí. Aí, Felipe já tá aí? Tá me ouvindo Grande bem? Regis, Tudo certo? meu professor, Tranquilo, cara? tudo tranquilo. Se tu não fizer pergunta difícil, tá tudo tranquilo. Se tu começar a me apertar aqui, daí não vai ficar tranquilo, não. Hum, eu tenho aqui três caixinhas, tá? Eu vou tirando elas de acordo como tu for te comportando. Tá bem, tá bem. Tá, As cobras deixa mais pro fim, né? tranquilo, tranquilo, sem problema. Tudo Mas tá bem, chegando, Regis? o pessoal tá chegando ainda. Aproveitar para nos apresentar um pouco, né? Eu sou o Regis, do Herman, para aqueles que ainda não me conhecem. Eu faço a parte administrativa e financeira de um escritório de advocacia. Então, o Felipe, eu acho que ele mesmo pode se apresentar, né? Certo? Isso aí. Enfim, hoje eu sou fundador da Beta House, sou head de cultura da Beta House, uma empresa que tem uma relação com a China, tem uma história com a China, né? Eu trabalhei muitos anos no mercado financeiro, na época de XP Investimentos, fui sócio de uma das empresas do grupo. Depois, quando eu vendi minha participação no negócio, eu fui passar um período no Vale do Silício. Do Vale do Silício, a Beta House iniciou. A Beta House, que é hoje uma consultoria que trabalha com inovação, nova economia, ajudando empresas a se transformarem, iniciou no Vale do Silício, voltou para o Brasil. E aí, de tanto ouvir falar sobre China e tudo isso que estava acontecendo no mundo, eu decidi que tinha que dar um pulo lá e ver com meus próprios olhos, né? Mas o que a gente faz é justamente isso. A gente ajuda empresas a se transformarem, a gente ajuda as empresas e as organizações a terem uma andada melhor nesse mundo de transformações tão rápidas e tão profundas, né? Então, só para contextualizar um pouquinho o nosso papo aqui, a gente vem passando por um momento que não preciso nem falar sobre as dificuldades que o mundo todo vem enfrentando. O Brasil até está sendo bastante ferido por tudo isso que está acontecendo. E a ideia de trazer um pouquinho a tua experiência na viagem para a China é tentar entender um pouquinho como a cultura deles é diferente da nossa, permite que eles possam crescer, por exemplo, de sair lá de 1996 com um PIB praticamente igual ao do Brasil e hoje ser 7 vezes o do Brasil, né? Como isso, como isso acontece? Como é que a gente faz para replicar isso? Como é que a gente pode aproveitar esses aprendizados com eles para, quando a gente sair desse confinamento, da pandemia, implementar alguma coisa aqui? Tu sabe, né, Regis? Eu acho que a gente tem algumas lições em relação à China, né? A primeira é tentar entender de fato como a China buscou ter esse crescimento acelerado. A segunda questão, que talvez seja tão importante quanto, é, é identificar o que está acontecendo por lá e como é que a gente deve se blindar das ameaças da China, né? Principalmente no ramo econômico. A gente viveu uma China, a gente teve uma China comunista, a gente ainda tem uma China comunista. Quando a gente fala de cultura, uma cultura oriental completamente diferente da nossa, né? Mas que a partir de um partido, que é o PCC, o Partido Comunista Chinês, imagina um local com 1,4 bi de pessoas que não tem nenhuma discussão sobre se alguma coisa é aprovada ou não, né? Então, quer Facilita dizer, um pouco, né? isso já permite, daí logicamente gera um viés muito perigoso que a gente Uhum. conhece,
sim, que é a questão de tu ter uma imprensa que não é livre, tu tem um viés de tu ter várias decisões absolutamente contrárias, todo o poder autoritário, toda a decisão que ela não é democrática, que ela não é discutida, ela gera uma série de riscos, seja uma sociedade, uma economia, etc. Mas gera muita coisa boa, porque as coisas podem ser implementadas também com mais velocidade. Eu tenho certeza que algumas das coisas que eu vi lá, eu fui para a China logo depois de passar um período no Vale do Silício, né? E mesmo as coisas absolutamente malucas, que seriam consideradas absolutamente malucas no Vale do Silício em relação à tecnologia, inovação, etc., lá eu vi com meus próprios olhos, né? É, lá eu vi uma rede de monitoramento, por exemplo, de pessoas com Big Data absolutamente impressionante. Isso numa democracia dificilmente ia acontecer. Então a China tem hoje mais de 276 milhões de câmeras de monitoramento. Tu pensa, Regis, o Brasil tem 205 milhões de habitantes, a China tem mais câmeras de monitoramento, né, do que o Brasil tem de habitantes. Isso sim. significa que é um Big Brother de 1,4 bi de pessoas. Essas câmeras, elas têm a capacidade de reconhecer um cidadão chinês, e olha só, um cidadão chinês, né? Não é um cidadão, porque o chinês é tudo A meio gente é tudo parecidinho, parecido, né? né? Muitas vezes em menos de 3 segundos, tá com 80% de acuracidade. Isso aí é inteligência artificial, reconhecimento facial e Big Data, né? Se cruzando e conseguindo interpretar quem são as pessoas que estão fazendo o quê, em qual momento, junto com toda uma conexão que eles estão. A China utiliza praticamente um super aplicativo que é o WeChat. Então, tu tem o que seria o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, o pedir o teu Uber, que não é o Uber lá, né? É a Didi, mas de qualquer forma tu tem todas as informações consolidadas dentro de uma plataforma que o governo tem acesso. Então o nível é, de controle possível, né, do acesso ao dado é absurdo. Eu vivi uma experiência, por exemplo, quando eu estava atravessando uma rua na cidade de, eu não me lembro agora se foi Hangzhou ou Shenzhen. E foi muito louco, porque eu tava com um chinês que ele disse assim, olha, quer ver a gente levar uma multa em menos de 1 minuto? Eu falei assim, ó, como vai assim? Ele assim, vamos atravessar no sinal amarelo, tá? No sinal vermelho nem atravessa. Vamos atravessar no sinal amarelo. Sinal amarelo para o pedestre, né? Aquele que está quase Sim. ficando vermelho, ainda está Uhum. vermelho para os carros, mas amarelo para os pedestres. A gente pegou, saiu, tá? Por reconhecimento facial, essas câmeras identificaram o meu amigo chinês, né? Que eu chamava de Liu, porque eles colocam nomes americanos para facilitar a Sim, sim. comunicação, Uhum. né? O Léo. E ele deu esse nome, os chineses são muito engraçados, porque ele gostava do Leonardo DiCaprio. Olha só. Hum, E daí, que não tem, e ele não tinha nada a ver com o Leonardo DiCaprio, né? sim. Não tinha, não, não parecia com ele, então. Em nada, em Ah, nada. tá. Mas o que aconteceu é que a gente atravessou a rua e o WeChat dele recebeu uma mensagem dizendo que ele tinha sido descontado não sei quanto na conta digital dele, etc., porque as câmeras de reconhecimento viram que ele, em menos de 1 minuto, ele tinha sido debitado, né? Então, um nível de controle que é muito até perigoso, é uma coisa absolutamente questionável, né? Ao mesmo tempo, esse tipo de decisão unilateral de um governo, de uma sociedade, permite outras coisas. E assim, tem o lado ruim, mas tem o lado bom. Tu pode deixar um MacBook de 30 mil reais em cima de um banco e, logicamente, alguém vai recolher em algum momento, né? Sim, Seja sim. polícia, mas assim, ninguém vai roubar, porque lá todo mundo sabe o que está acontecendo. Um nível de segurança total num país de 1,4 bi de habitantes. Eu Outras vi que a coisas. Inglaterra está discutindo isso, né? A Câmara Superior deles lá discutindo se isso fere o direito constitucional à privacidade ou não e tal. Eles não utilizam ainda lá esse tipo de aplicativo de reconhecimento facial. Mas é o caso da questão política, né? O fato de ser mais autoritário, tu simplesmente tu implementa e não precisa passar por todos os processos democráticos e legais para chegar lá, né? Exatamente. Aqui a gente ainda não tem sistema de reconhecimento facial, mas a gente tem um sistema de reconhecimento de nomes
E tem tanta gente conhecida que está entrando aqui, eu estou dando uma olhada. Logicamente não vou citar todo mundo, mas olha só, Valauer, Fernanda Ludwig, Miranda, Stefano, conhece o Stefano? Já ouviu falar Conheço, nesse conheço de cara? vista, sim, de vista, de vista. Tomás Floriani, Gilson Tô vendo o Tomás, Ochoa, é. Ontem eu olha assistia, só, ontem eu assisti a live de vocês. Márcio Com... Gonçalves, Clarissa Dias, nossa rede de pessoas da Beta House, Márcio Gonçalves, Henrique Hermann, João Pedro Etigói, meu amigo. Estávamos há pouco tempo falando sobre a questão da saúde. Lucas Comerlato, olha só, Beto Lopes, nosso head de inovação, João Prates. Que turma boa, que turma boa. Aliás, pessoal, é o seguinte, eu acho que o mais legal da live é que a gente sempre começa mais ou menos com uma pauta e com um roteiro, mas que vira uma discussão, que vira uma conversa. Então, queria deixar todo mundo convidado aí para se intrometer, perguntar, questionar, concordar, discordar. Tudo pode, tudo pode. Logicamente, Hoje, dentro de um escopo de é, educação, etc., que todo mundo tem, mas eu tava ontem brincando com o Campani, né, que virou assim, a guerra das lives, né? Tem live a cada hora, tem três, quatro lives acontecendo e tal. E ontem eu é, abri a geladeira sem uma live da geladeira, tu acredita? pior. Mas eu estava falando com uma amiga minha que tem uma pequena empresa em Taquara e ela, quando começou o estudo, ela estava muito desesperada, não sabia o que fazer, achava que não ia conseguir sair, né? E ela assistiu uma live do, do Júnior Bornelli com Da a Stats. Maria Luísa Trajano, da Magazine Luiza, e ela disse que surgiram algumas questões interessantes que a Luísa Trajano colocou e ela implementou e está funcionando na empresa dela. Olha só. Então, às vezes, tu ouvires e veres outras pessoas conversando e discutindo e falando sobre as suas experiências permite que a gente, de alguma forma, construa alguma coisa nova para a gente também, né? Sem dúvida. Eu acho que o desconforto, ele por um lado, ele é como ele é uma provocação, né? Ele faz com que a gente tenha alguma atitude. Ele faz com que a gente busque enxergar as coisas com outro olhar. Faz com que a gente busque respostas que antes a gente não estava procurando. Eu sou uma pessoa que me considero curiosa, né? A Beta House tem um nível de curiosidade muito grande. O Beto é um cara que traz muita informação. A Clá, que é a nossa rede de pessoas, tá bombando no nosso YouTube. Aliás, convido vocês, para quem não conhece ainda, visitar o canal da Beta House no YouTube. Tá fantástico. Inclusive, essa live vai estar lá. Então, se alguém que aqui quiser depois passar ou mostrar para alguém, vai estar no canal da Beta House no YouTube. E a gente percebe, né, o quanto que, na verdade, essa curiosidade ou o quanto que a necessidade provocam com que a gente faça movimentos. A gente está vivendo numa época que nunca antes a gente teve tantas transformações num nível tão rápido. Há muito pouco tempo atrás estava todo mundo preocupado com a nova economia. Agora a nova economia segue todo mundo preocupado e a gente entrou na era do Covid. A gente não percebe, mas quando a gente olha, né, todas as transformações, quer dizer, do dia para a noite, a profissão que mais gera renda no mundo são os motoristas de aplicativo. Enquanto já tinha táxis discutindo com os aplicativos, lembra quando começou os táxis discutindo com os aplicativos? Lá no Vale do Silício já estava toda uma expectativa de carros autônomos, porque dessa receita, né, de tudo que os aplicativos geram 80%, 85% fica com o motorista, né? Então, tu imagina que se tu consegue tirar, entre aspas, esse custo motorista, então os caras criaram, vamos dizer assim, a profissão é, mais está gerando renda para as pessoas no mundo, ao mesmo tempo já estão trabalhando para não ter mais esse custo, né? E daí Sim. chega uma pandemia e a grande questão que vem é que todo mundo focou em entregas e hoje as entregas elas não estão mais no Motoboy que tu conhecia, tá no Rappi, tá em outros sistemas de delivery. Tu pede comida via um software, né?
que tu consegue acompanhar exatamente onde é que está indo por geolocalização. Quer dizer, a gente tem uma dificuldade, a gente está aprendendo via live hoje, né? Quer dizer, a Sem gente dúvida. tem uma, não é dificuldade, mas às vezes a gente não se dá conta o quão rápido a gente muda a partir dessas novas tecnologias, desses novos conceitos. Por isso que essas imersões em Vale do Silício, imersões em China, imersões como as próprias que nós fazemos aqui no Brasil, visitando um monte de empresas disruptivas, explorando o que, que as empresas daqui, que vivem no mesmo ecossistema, com os mesmos níveis de riscos trabalhistas, etc, 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 estão fazendo, é essencial para que a gente possa moldar os nossos negócios, né? Tu imagina quem não tinha, por exemplo, os restaurantes que não tinham se adequado antes a um aplicativo, tiveram que fazer isso correndo. Imagina os taxistas que não tinham se aplicado Uber, as pessoas que ainda estavam buscando locar seus imóveis ou um determinado espaço físico através somente de uma imobiliária local, quando já existiam plataformas fazendo isso de uma maneira muito mais rápida, como o Sim, Quinto Andar, sim. Airbnb, etc. Então a gente não nota a velocidade que a gente está se transformando. E, e aí eu acho que vem a principal característica que todo esse mundo está nos gerando, né? Que é justamente a capacidade de se adequar às novas realidades, capacidade de se transformar e conseguir seguir no mercado, sendo não só competitivo, mas protagonista, né? Afinal de contas, não é uma questão de se tu vai fazer essa transformação ou não, né? Talvez uma senhora de 90 anos decida, eu não vou usar o Uber, vou seguir no taxista que eu conheço. Mas ninguém mais vai fazer isso, né? E quando a gente leva todo esse papo para um nível um pouco mais específico, quem é que não hoje está usando um software? Quem é que hoje não está marcando uma reunião via o Google Calendar, né? Via o agendamento? Quem é que hoje não está fazendo um nível tendo uma nova experiência com os seus clientes, com os seus usuários via live? O que está acontecendo na China está tendo um nível de impacto muito grande na gente. A gente não percebe isso, né? Assim como a gente não percebe uma série de coisas. Mas o que eles estão fazendo lá, depois que eles migraram de uma economia, primeiro agrícola, depois industrial, e agora para uma economia baseada em tecnologia, baseada em dados, é absurdo. Eu não sei se chegasse a ver, Regis, aquele aplicativo que é o TikTok. Ele foi Então, lançado como Musical.ly. Ele está com 2 bilhões de downloads, 2 é, bilhões de downloads. eu vi, eu acho que foi 3 bilhões, eles reportaram a receita deles agora recentemente aí. É um aplicativo que Negócio. há 6 meses atrás, claro que a gente que monitora esse tipo de coisa ouvia falar, mas há 6 meses atrás ninguém ouvia falar em TikTok, né? Uhum. A Beta House foi uma das, não sei se primeiras contas do Brasil, mas foi uma conta recente do Brasil. Eu não sei se foi no ano passado ou nesse ano. Então, quer dizer, é uma coisa de 6 meses no Brasil e talvez no mundo, né? Uhum. E mesmo assim, é um aplicativo que está com 2 bilhões de downloads. Olha quanto tempo o Facebook, o Instagram conseguiu isso. E, logicamente, todos esses aplicativos, eles estão muito entendendo o que tu está fazendo, muito entendendo o teu perfil, os teus gostos, etc., para tirar vantagem disso de alguma forma. No momento que tu dá o teu aceite, né, Uhum. naquilo ali, tu começa a ter um nível de transferência de dados e exposição muito grande. Então, olha só, o pessoal começa. é, a Inês, que é advogada lá do escritório, está fazendo um questionamento aí Opa! sobre se tu trouxe alguma ideia da China que gostaria de aplicar aqui no Brasil e se poderia dar um spoiler para gente e tal. Ah, mas eu acho, eu ia colocar em cima da pergunta da Inês alguma coisa a mais. Não de tecnologia, mas sim de conceito, de inovação mesmo. A gente lá eu vi numa apresentação tua lá na Anshan que lá em 2017 se dizia que havia uma grande batalha pela hegemonia da digital do mundo entre os Estados Unidos e a China. Como é que está isso? E o que explica que os chineses conseguem tão rapidamente
implementar as coisas deles e os outros países não conseguem. Beleza. Vou responder a pergunta da Inês. É, O Henrique acha que tu quer implementar o comunismo aqui. eu precisaria não de uma live, eu precisaria de sei eu quantas horas para falar de tudo que eu vi lá, porque realmente foram muitos dias. Cada dia eu visitava 4, 5 empresas, saía para jantar com pessoas diferentes. Eu fui para lá com uma agenda muito cheia de coisas. Fui para Hong Kong, fui para Shenzhen, fui para Hangzhou, fui para Shanghai. E todas essas experiências elas geraram uma série de insights, né? Sim, a gente tem uma briga muito forte, né? O que foi a Guerra Fria no passado em relação aos Estados Unidos e à Rússia, talvez hoje a Guerra Fria, que não é tão fria mais, acho que é até uma guerra meio quente, é entre Estados Unidos e China. Isso fica muito claro. E não é só uma questão de que a China está produzindo as coisas que os Estados Unidos estão inventando. Não, isso aí já passou. A questão da guerra hoje é uma guerra de dados, né? Já trazendo um pouco para a pergunta da Inês em relação à tua, de inovação, de estilo de vida, me veio um exemplo na cabeça que achei fantástico. Tem uma empresa lá que se chama Mobike. Já ouviu falar em Mobike? Não, Tá? não vi, não vi. Mobike, o bike é B-I-K-E, né? Das bikes, né? Sim. Essa empresa, inclusive, a gente teve uma conversa, eles de certa forma me assediaram para tocar a operação aqui na América Latina, mas a Mobike foi a empresa que inventou o sistema dockless. O sistema dockless é o sem o dock, é o sem a estação. Então, sabe essas bikes do Itaú que tu vai lá, tu tira a bike, pode dar uma volta com ela e tu tem que devolver em outro bike, em outro lugar, Sim. né? Os chineses, eles criaram um sistema sem o dock, sem a estação. Agora, em Porto Alegre não está tendo, porque, logicamente, por uma série de fatores individuais aí das empresas, mas esse sistema que está rolando no mundo inteiro de tu ter modais de mobilidade, né, atuando sem necessariamente tu ter que devolver num determinado local aquele modal, faz total sentido para aquilo que a gente chama de transporte do last mile. Né? O que é o last mile? Se os chineses perceberam que os transportes públicos eles são muito bons para transportar as pessoas de um ponto a determinado ponto, né? Então, tu tem os pontos de ônibus, tu tem os pontos de trem, tu tem os pontos de, de lotação. Cada cidade tem os seus modais, né? Mas aquele transporte do ponto até a casa, tu tinha duas opções. Ou tu ia a pé, né? Ou então tu ia com um transporte particular, né? Seja ele um Sim. Uber, por exemplo, ou um carro, né? Que tu pode estacionar perto da estação. Então eles percebiam que as grandes distâncias estavam bem cobridas pelo transporte público, mas o last mile, a última milha, que é a milha até em casa, não estava. Então eles criaram esse sistema, que é um sistema que faz com que a pessoa não precise mais comprar, é uma economia de acesso, né? Tu não precisa mais ter o bem, tu tem que ter o acesso a ele. Ao mesmo tempo, é uma economia compartilhada. Esse bem que tu usa são outras pessoas que usam. Ao mesmo tempo, tem toda uma inteligência por trás de onde é que eles colocam, de como é que eles rastreiam, de como é que eles cuidam para que não sejam deteriorados, roubados, etc. Né? E isso provocou uma mudança muito grande na sociedade. Quando a gente começou a perceber, tinha uma série de bicicletas em esquinas que a gente nunca imaginou, né, ter. Pensa bem, uma empresa privada colocando seus objetos para alocação espalhados pela cidade. As pessoas nem sabiam se isso aí era permitido, né, já que a gente está falando com o escritório de advocacia, ou não era. Eu acho que o disruptivo vem justamente aí, quando tu provoca modelos econômicos ou modelos de negócio que nem mesmo a lei estava prevendo. Porque não fazia sentido. Sempre quando pensou, pô, eu vou alugar um negócio e vou ter uma loja de aluguel. Eu não vou Sim, espalhar sim. pela rua, né? E no final era isso que estava acontecendo. Então, isso aí é um exemplo. Existe aí uma questão dos drones, né? Eu tive em Hangzhou, estava indo na Starbucks. É, é muito engraçado. Na China, Regis, quando tu passa por um restaurante que tu consegue ler o nome, a dica é para e come. Porque quando tu chega lá, né, naqueles escritinhos que a gente não consegue nem saber qual é o som que emite, a chance de tu olhar o Sim. cardápio, ter que apontar para qualquer coisa e daí vir uma comida que não sabe se é frango, se é peixe,
se é boi, se tá vivo, se tá morto. Cara, é absurdo. Então, assim, viu um McDonald's, pode ser a pessoa mais fit do mundo. Para e come, porque Eu tu consegue tenho, entender o que tá comendo, né? eu tenho um amigo americano que trabalhou muito tempo na China, e aí um dia eu perguntei para ele assim, o que se comia lá. Ele disse em inglês: If you can catch, you can eat. Se tu consegue pegar, tu pode comer. Então, É. qualquer tipo de Bom, animal é todo o possível. coronavírus veio disso, né? Sim, Veio daqueles mercados absurdos lá, cujos sangues estão se, enfim, misturando, etc. é, E aqui eu estou falando de um lado da China, mas a gente sabe que tem um outro lado, né? Como tudo na vida, né? sim, Tu ser casado ou solteiro, ambos têm prós e contras. Tu morar numa cidade grande ou pequena, se transportar via carro, via bicicleta, tudo na vida tem prós e contras. A China também tem prós e contras. Mas estou falando aqui de algumas coisas que não é aquilo que a gente vê da China, né, no noticiário, etc., que é uma China muito inexplorada, mas que eu acho que é a China que mais está nos afetando, tá? Fora a questão de coronavírus, mas é uma China em que estava falando dos drones, por exemplo, né? Eu estava indo ali, daí eu cheguei no Starbucks, né? Vi a plaquinha do Starbucks, etc., quando eu vi um monte de barulho de drone. A China tem uma empresa que chama DJI, eu tive o prazer de conhecer, passei uma manhã lá. E a DJI tem 80% do mercado de drones civis do mundo inteiro. 80%. Imagina uma empresa em 80% do mercado mundial, vá, tá? De alguma coisa. Os caras têm 80% do mercado mundial de drones. Então lá tem drone. O que que os caras fizeram? Eles criaram um aplicativo, né, da Starbucks. Tu chega lá e tu pede, sei lá, um croissant, um sanduíche, um café, etc. Ao invés de eles entregarem, eles tinham o que chama de drone points, né? Pontos de drone. Assim como tem os L pontos, tem os pontos de drone, né? Em sim, que os drones, eles posam e levam. Então, tinha um drone point com mais de, sei lá, 10, 15 drones enormes do lado da Starbucks, tá? Em que chegava o carinha da Starbucks e botava lá o lanche com café, etc., para mandar para outros 120 drone points que tinha na cidade de Hangzhou, né? O objetivo deles era fazer drones cada vez menores, cada vez mais rápidos e cada vez mais inteligentes que permita entrar dentro da casa da pessoa e largar a comida dentro da casa da pessoa. Enquanto isso, eles já estavam... Isso faz 2, 3 anos, quando eu estava no Vale do Silício, Regis, eu falava assim, um dia a Amazon vai vender livros por drones, vai entregar os livros por drone. Eu saí de lá, não consegui comprar nenhum livro por drone. Tá? O máximo que eu consegui foi ler um livro no Kindle. Essa foi a maior tecnologia que eu vi nesse sim. mercado. Tá? Cara, eu cheguei lá e os caras estavam entregando café com drone. E não era assim dois ou três. Era não sei quantas dezenas, não eram muitas vezes, mas sei lá, 20, 30, 40 drones voando pelas cidades. Tu imagina no Brasil tu implementar um transporte via drone. Cara, daí já ia ter os aviadores, o pessoal do não sei o que, o meio ambiente, o secretário não sei das coisas. Uma discussão. Quando tu tem um partido só, alguém dá o canetaço e resolvido, não tem discussão. Então, para acelerar algumas coisas, eu não gostaria que o Brasil tivesse um partido só independente, qual seria ele, tá? Porque acho isso muito perigoso. Eh, mas para acelerar algumas coisas, ajuda bastante. Então, os caras botaram os drones lá, tá tudo voando, todos eles autodirigíveis, todos eles autônomos, então não tem ninguém com controle remoto, com iPhone tentando identificar. Cara, sai Sim. daqui, vai para lá. E faça uma pergunta: como é que tu gosta de tomar café? Eu preto sem açúcar. Preto sem açúcar. Quente ou frio? Quente, quente, quente. E normalmente dentro ou fora do copo? Dentro da xícara. Então tu pensa numa coisa, cara. Os caras não estavam entregando livro. Eles estavam entregando café. Sim, sim, E o café chegava em outro lugar, em outros 120 lugares, quente e dentro do copo. Cara, sim, é muita loucura. E quando a gente começa a olhar, e isso foi 2 anos atrás, né? Exatamente 2 anos atrás eu estava lá. E, e vivenciar isso e ver com os próprios olhos é muito chocante, porque é realmente uma viagem no tempo, né? Tu pensa que, poxa, daqui a 10 anos ou 15 anos talvez o Brasil tenha isso, que aqui já está rolando de uma forma até natural. O pessoal pede ali
como se fosse um iFood, um Rappi, alguma coisa assim, e quando vê tem um drone parado no drone point que fica no teu condomínio, né, num determinado local, entregando teu lanche. Certamente não Sim. era só Starbucks, era um monte de outras empresas. Então existem várias coisas que quando faz uma viagem ou para o Vale do Silício ou para a China, etc., a gente começa a entender que o mercado está mudando muito, que a gente vai ser impactado por uma série de modelos de negócio, seja por um Facebook que acabou com as receitas dos jornais, dos classificados, assim como o Google, seja o Instagram que não deixa de concorrer com um bar, com uma balada, porque as pessoas se conhecem por ali, com uma Ambev. Olha só que loucura, antes tu tinha uma empresa, tinha que olhar para o cara do lado para ver, né? Um bar tinha que olhar para outro bar para ver se estava Sim. bem ou mal. Hoje o cara está concorrendo com o Instagram. Porque eu posso deixar de ir numa balada para sair com alguém que eu conheci no Instagram. Eu não, porque eu não tô mais Sim, nesse, sim, sim. né, na O vida mercado de está fora do solteiro. baralho já. Mas as pessoas podem, né? Então, quer dizer, é realmente é um nível de impacto que faz com que a gente tenha que estar muito ligado, não só no nosso setor, mas em vários outros setores que podem afetar o teu negócio. É como correr uma maratona, de certa forma, de olhos vendados. Então, como é que tu cria um negócio resiliente o suficiente para percorrer diversas mudanças de mercado, com uma série de negócios impactando o teu business que tu não tem nem ideia, né? E tu ainda precisa se mostrar resiliente. É um desafio muito grande, né? É, Eu acho que empreendedorismo nunca foi tão facilitado com essas é. aceleradoras e tudo mais, ao mesmo tempo que manter um negócio tradicional se tornou um grande desafio. Me chamou muito a atenção uma declaração do Pedro Engler, lá da Startse, até numa conversa contigo aí há um tempo atrás, ah, porque ele contou a história do que aconteceu com a Startse agora, quando surgiu a pandemia, e eles, do dia para a noite, perderam 98% da receita. E como eles tiveram que rapidamente se reinventar. E eu acho que esse é o tipo de modelo que, a partir de agora, por conta das incertezas, que na verdade tem muita gente dizendo o que vai ser do futuro e tal, mas a gente não tem muita ideia clara do que realmente vai acontecer, né? A gente não sabe há quanto tempo a gente vai ficar ainda com restrições de movimentação e tal, quanto tempo vai durar o confinamento e tal. Mas eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre a necessidade de se utilizar de algumas metodologias que permitam a gente tomar decisões de forma ágil, e tomar decisões, né? Ao invés de ficar planejando, vamos fazer um planejamento estratégico, como é que foram os últimos 5 anos? Cara, esquece. O que vai ser daqui para frente é totalmente diferente do que a gente viu 5 anos atrás. Exatamente. O que vocês da Beta House têm usado de tecnologias que, que ajudam as empresas a fazer esse processo de inovação e de transformação acontecer mais rápido? Sabe que nos Estados Unidos tem a costa leste, né? Em que a gente tem Nova York, Boston, Chicago não tem, não é tão leste, já fica um pouco mais centro dos Estados Unidos, mas tem um pouco da cultura da costa leste, que são os business mais capitalistas, os negócios mais tradicionais, etc. E tu tem a costa oeste, principalmente ali Califórnia, Vale do Silício, com negócios totalmente digitais, etc. Né? Como é que a costa leste faz planejamento estratégico? Pensa em 1, 2, 3 anos, tenta entender aquele mercado em 1, 2, 3 anos, planeja todas as ações e planeja e começa a executar. O que a Costa Oeste começou a fazer? Começou a entender o que era a visão do negócio em 30 anos, qual é o DNA do negócio, tá? E a partir daí planejar o negócio em pouquíssimos meses. Tá? Pouquíssimos meses, trimestralmente. A gente participa, um dos nossos clientes é a 99, tá? E a gente participa do planejamento estratégico deles, que eles fazem trimestral. Tu imagina uma empresa que entende, que tenha não posso abrir muita coisa lá, é um cliente que a gente tem muitos contratos, né, de sigilo e tudo mais. Mas tu imagina uma empresa do tamanho que é, do porte que é, fazer um planejamento por 3 meses.
E o que a gente faz é justamente vislumbrar os possíveis cenários que podem acontecer e traçar estratégias para aqueles possíveis cenários que, no momento que eles começam a se concretizar, a gente já consegue readequar a operação muito mais rápido. Então, a gente cria um sistema tanto de monitoramento do que está acontecendo. Isso é muito importante, porque cada tipo de negócio, vocês são escritórios de advocacia, a gente consegue olhar quais são as possíveis tendências de um escritório de advocacia e começar a cruzar com, bom, se por acaso o mundo for por aqui, o mercado for por aqui, as tecnologias forem por aqui, como é que eu devo agir? Se eu tenho 5 cenários previstos, se eu tenho 3 que eu ranqueio como prováveis, ou pelo menos como possíveis, e eu já começo a escrever ou identificar como é que vai ser a atuação da empresa diante desse cenário, eu tenho uma vantagem competitiva muito grande em relação aos meus concorrentes, né? E isso faz com que a gente fique mais protegido. E aí tu trouxeste na tua pergunta uma palavra que para mim já é praticamente a resposta, né? Que é o ágil. Porque a gente se detém muito das metodologias que são baseadas no pensamento ágil e ali para justamente prototipar, né? Ou botar, desenvolver as soluções que são necessárias para trabalhar aquela oportunidade que a gente percebe, né? A gente tem que sempre trabalhar as duas coisas que a gente tem, que é a cenourinha de trás e a cenourinha da frente. A gente só se move quando a gente tem algo nos tirando muito da zona de conforto, algo nos botando em risco, ou então aquela cenourinha da frente, ter aquela oportunidade de negócio, de ganhar dinheiro, de ganhar de mercado, etc. Se tu não tem nada nos dando um certo risco e tu não tem nada que te vislumbre um grande ganho, tu fica na tua zona de conforto, né? Então, a gente consegue entender exatamente o que está te oferecendo riscos, a gente consegue entender o que está te oferecendo possibilidades de ganhar dinheiro e fazer, através de metodologias ágeis, desenvolver soluções que são para atuar frente a isso aí que a gente detectou e que a gente vê que tem uma certa probabilidade. Porque no final não é uma questão de se tu vai fazer ou não, é o quando, né? Não é uma questão se tá todo mundo usando um determinado software, tu não tá usando, não, tu vai usar, uma questão se tu vai usar antes ou depois, né? O Facebook, teve gente que entrou depois, teve gente que entrou antes, o Instagram é a mesma coisa, o TikTok que a gente estava falando é a mesma coisa, a live é a mesma coisa, quer dizer, tudo aquilo que vem é uma questão se tu vai fazer antes ou depois, porque algumas coisas passam a fazer tanto parte da dinâmica da sociedade ou das empresas que tu não tem escapatória. Então, a grande questão aqui é esse jogo de inovação, de mudança, de transformação, de nova economia, de mudanças muito profundas e muito aceleradas acontecendo, é uma questão de time, né? Uma questão de quando. Então, tu tá preparado e tu preparar a tua empresa para ser uma empresa ágil e com que ela consiga se adaptar a essas diferentes realidades, para mim essa é a grande chave. E eu vejo que vocês no próprio escritório fazem alguns movimentos como esses, né? Aliás, tu falasse que cuida do financeiro do escritório. Na verdade, eu acho que tu é um dos grandes cérebros por trás de um dos escritórios de advocacia que está tendo a maior capacidade de se transformar que eu conheço. Eu me lembro da primeira vez que eu fui no Herman, um escritório absolutamente tradicional, com todo mundo vestido de forma tradicional, trabalhando de forma tradicional. E quando a gente olha 6 meses depois da primeira vez que a gente esteve lá, e não foi só por mim, foi por vocês, né? E por outras pessoas que fizeram parte desse processo. Cara, vocês passaram a falar de propósito de uma forma muito diferente. Vocês passaram a ter um escritório com uma série de ações. Vocês passaram a participar de hackathons, que são campeonatos de startups. Vocês passaram a ter um laboratório dentro de um hub de inovação. Vocês passaram a ter uma série, vocês passaram a mandar uma série de pessoas para participar dos programas da Beta House para se atualizarem com tudo o que está acontecendo no mundo. Quer dizer, eu acho que vocês fizeram uma série de movimentos que até vou inverter aqui a lógica da live, porque a ideia era que tu perguntasse e respondendo, mas eu quero que tu conte para o pessoal que está nos assistindo, tem muita gente legal nos assistindo aqui, toda essa transformação que vocês estão liderando lá no Herman. Então, a gente às vezes se pega pensando sobre isso, né? O que motivou assim o escritório a mudar? Eu acho que
a preocupação de procurar entender o cliente, né? A gente tem hoje dois projetos que estão andando. Muito claramente, eles estão focados no cliente e mais, eles ouvem o cliente, tá? O primeiro projeto é um projeto de jurimetria. E, esse projeto, ele inclui o cliente. O cliente co-cria conosco a jurimetria. Na verdade, tem mais de um projeto de jurimetria ocorrendo no escritório para diferentes clientes, porque cada cliente precisa, cada cliente espera uma coisa diferente. Então, não adianta tu criar um produto padrão e procurar vender, porque isso não vai funcionar. E o outro é o de Visual Law, que é um negócio muito legal, muito bacana, uma forma de transformar as peças em uma coisa mais palatável, mais legal de ver, que uma pessoa sem muito conhecimento jurídico consiga entender o que está escrito e tal. E é outro projeto que ocorre junto com o cliente. O cliente está sentado do lado, tem uma equipe do escritório, tem uma equipe do cliente sentados, olhando, bah, isso aqui funciona para mim, isso aqui não funciona e tal. Junto com o cliente, criando um produto que o cliente vai usar realmente, que ele vai precisar. Eu acho que são coisas bacanas que estão acontecendo e que podem envolver lá na frente tecnologia. A gente fala muito em inovação e sempre linka com tecnologia. Bah, mas é um robô que vai fazer. Cara, isso não importa muito. O que importa é que a gente entregue alguma coisa que sirva para o que o cliente está precisando agora. E depois a gente, de repente, vai ter que desenvolver alguma tecnologia para facilitar o uso disso, né? Mas tem umas coisas bem bacanas, bem legais acontecendo. A gente agora, desde início de março, eu acho, foi início de março, a gente está todo mundo em casa e a gente já tinha feito algumas movimentações no sentido de mudar sistema de controle de processos e tal, que hoje graças a isso, a gente pode ir para casa e trabalhar de casa sem muita dificuldade, né? Perfeito. Então a A gente própria está fazendo algumas startup, coisas legais. surgiu uma startup dentro do escritório que veio participou de um hackathon e ganhou esse hackathon, que ele tinha uma Então, solução que eu, como usuário, a gente está falando em foco no usuário, foco no sim, cliente, sim. né? Eu achei fantástica, porque foi uma grande dor que eu passei. Eu tive um processo judicial, tá? Que correu e eu era uma das partes. E eu tinha uma dificuldade tão grande de entender qual era a parte, assim, as coisas andavam, agora o juiz não sei o que, agora protocolo não sei aonde, agora, e tu acha que acabou, não, daí tu pode recorrer, mas aí tu recorre em outro tribunal e tem uma outra. Cara, e é uma coisa tão complexa. E vocês trouxeram uma ideia de vamos deixar claro isso, como se fosse um jogo de tabuleiro, onde é que tá, qual é o processo como um todo, quais são as possíveis etapas extras que esse processo pode ter, onde é que o cara tá, quanto tempo demora para passar de uma casinha para outra casinha. Eu pensei, cara, se eu tivesse isso aqui, teria sido muito mais fácil. Dizer assim, bom, agora eu foi da parte da defesa do não sei o que. Não conheço muito bem o direito, né? Sim. Pulei essa casa aqui 3 meses. Agora eu sei que para pular dessa casa aqui para cá, normalmente é 4 meses. Ou é um mês, ou é 15 dias, ou tem que dar uma determinada informação. E isso aí gera uma agilidade e é, uma segurança para o cliente que é muito importante, né? Quer dizer, tu ouvir os anseios do cliente, aí eu concordo completamente contigo, Regis. Normalmente, quando as pessoas falam de inovação, as pessoas elas linkam com duas coisas: ou tecnologia ou produto, tá? Se a gente colocar 10 pessoas numa sala e dizer assim, qual é a primeira palavra que vem quando tu ouve inovação, ou vai vir um produto tecnológico, tá? Tipo iPhone, alguma coisa assim, quer dizer, Sim. uma relação com o produto, ou algo relacionado à tecnologia. E a gente percebe que a tecnologia ela é um canal, ela é um facilitador, é um meio para que a inovação seja entregue. Quer dizer, eu posso entregar
essa mesma solução, por exemplo, num papel com um jogo de tabuleiro, tá? Mas é claro, se eu tenho um recurso de um smartphone, se eu tenho um recurso de um computador, as pessoas estão absolutamente conectadas, né? E eu consigo, ali naquele recurso, fazer a atualização, a interação, etc., é melhor. Então, a tecnologia ela é um canal, né? E o produto, certamente, é uma maneira de inovar, mas não é a única. A gente pode inovar também em processo, a gente pode inovar também em modelo de negócio. A gente estava falando da Mobike. A Mobike inovou em modelo de negócio, né? Hoje, algumas das startups mais valiosas do mundo, algumas das empresas mais ricas, mais valiosas do mundo, elas inovaram em modelo de negócio. O Facebook inovou no modelo de negócio. O Google, que era um buscador, inovou no modelo de negócio. Então, quer dizer, não é só o produto ou a tecnologia, é a forma como tu entrega aquilo que tu quer, né? Quer dizer, o Facebook quer conectar pessoas. Ele tem isso no seu DNA. Ele tem isso como sua visão de 30 anos. A forma vai ser pelo Face, vai ser pelo Instagram, pelo Messenger, por isso, por aquilo. Avisando as pessoas quando acontece um desastre natural, se elas também ou não. Quer dizer, todas essas ferramentas conectam as pessoas. Então, conectar pessoas é o objetivo final, é o DNA, é o propósito. Então, a partir disso, eu vou trabalhar no meu what, né? Que faz com que a gente tenha ali diversas formas de entregar aquele propósito. Quando eu trabalho, por exemplo, o Google tem o propósito de organizar as informações do mundo. Como é que ele trouxe esse propósito? Primeiro, através de um buscador. Segundo, através de um Google Maps. Terceiro, através de um Google Earth. E tu vê, quarto, Gmail. O que o Gmail tem a ver com o buscador, com o Google Earth? Organizar as informações do mundo, né? Então, quando a gente consegue entender o que está no DNA, o que as pessoas estão preocupadas e como é que elas fazem essas entregas, daí eu posso pensar que daqui a pouco essa inovação pode ser um produto, mas pode não ser. Daí eu posso pensar que eu posso me deter de uma tecnologia, mas eu posso não usar a tecnologia. Enfim, a gente consegue olhar a inovação de uma forma um pouco mais ampla e de uma forma um pouco mais estratégica, entendendo quais são os objetivos, se o objetivo é um produto especificamente ou não. Eu quero daqui a pouco ter uma relação diferente com o meu cliente, com o meu usuário, né? E isso aí pode não ter tecnologia no meio, ou pode ter, mas isso não é um produto, isso é uma forma de se relacionar, né? Fazer uma live é uma forma de se relacionar, não é um produto, a gente não está vendendo nada aqui, né? Sim, sim. Mas é logicamente as pessoas entendendo a nossa dinâmica, pode ser que alguém tenha interesse e venha procurar o Herman ou a Beta House, né, para ajudar nos seus negócios. Tem umas perguntas aqui que eu não estou acompanhando. Então, eu Vamos também ver. esqueci. Sabe, eu estou debutando nisso, então. A gente está todo mundo debutando a todo momento. Ó. É, É melhor aqui ele feito do que perfeito. Essa é uma. eu acho que essa é uma frase que cai muito bem nesse momento, né? É, Cara, não adianta ficar com a ideia muito tempo tentando ajustar ela, deixar ela perfeita e perder o momento, né? Vamos testar, vamos botar para a rua, vamos ver como é que funciona e vamos adaptando na medida que vai acontecendo. tem essa frase, tá? É, tem conexão com uma outra frase que eu estou tentando me lembrar de quem é. Eu não sei se é do Reid Hoffman, que é o criador do LinkedIn. Pode ser que sim, eu tenho quase certeza. Se não for, perdão. Que diz que se você tem vergonha, se você não tem vergonha do produto que você acabou de lançar, é porque você demorou muito para lançar ele. Quer dizer, cara, larga o produto com 70%, com 80%. E depois tu vai recebendo os feedbacks daquilo que daqui a pouco não está 100% ainda, e tu vai utilizando o teu cliente para co-criar esse produto junto contigo e vai fazer com que tu consiga ter uma entrega muito mais assertiva do que eu pegar e gastar todo o meu tempo para deixar ele 100% pronto e quando eu for para o mercado ele não é o suficiente. Então, quer dizer, eu ter esse período de cocriação. Quando eu vou pensar numa consultoria, né? Quando eu vou desenvolver, o que eu preciso entender? Cara, qual é o principal objetivo? Faz sentido a gente fazer isso? Tua equipe está preparada?
tu tem gente para participar desse processo, tu não tem, e daí tu vai montando. É muito melhor isso do que quando a gente pega e diz assim, não, beleza, eu chego lá com uma oferta de algo que daqui a pouco tem 1000 pontos que não estão compatíveis com a realidade do cliente, né? Então, esse processo de cocriação, ele é muito importante. Esse processo de prototipagem, de tu apresentar o que tu quer mostrar de solução, receber os feedbacks e ajustar, ele é muito importante. E aí, melhor feito do que perfeito, para quem não entende essa frase, claro que teoricamente é o melhor feito e perfeito, né? Quer dizer que a gente esteja meia boca, né? Ou que a gente esteja fazendo tudo nas coxas. Aliás, eu fiz... Sabe por que, da onde que vem o termo das coxas? Não, Eu não estava faço ideia. eu tava visitando o Pelourinho e daí o meu guia turístico me disse que o Hum, termo nas coxas veio porque eles traziam os escravos para fazer as telhas e eles pegavam aquela argila e faziam nas coxas. Logicamente, hum. quando iam botar lá em cima das casas, uma não fechava com a outra. E daí veio os termos nas coxas, né? Então, o melhor feito do que perfeito não quer dizer que as coisas são feitas nas coxas. Quer dizer, sim, que é importante tu estar ligado às demandas do mercado e tu trazer soluções, né, rápido e que possam ter uma participação do cliente na construção, na co-construção dela, do que tu ficar horas tentando identificar e tentar lançar um produto perfeito que daqui a pouco, quando vê, não é exatamente o que tu quer. Então, Nós estamos essa é falando da uma frase que eu China, gosto muito, mas ela tem que ser muito bem interpretada. nós ia falar da China, nós não íamos falar da China, Cara, nós aqui a íamos gente falar da fala da China. China, do Sim, sim, Pelourinho, de tudo. Do passado, do futuro, dos tranquilo, drones, das telhas. tranquilo. Aqui é uma confusão. Ontem eu assisti a live lá do Mindset ao vivo, que tu participaste com o Márcio e o Gustavo lá da Maicon e da Sul América e tal. E eu achei muito, muito interessante um posicionamento teu com relação ao que estava se falando sobre home office e tal, home working ou qualquer coisa assim, onde tu disse assim, pessoal, vocês já se deram conta de que uma coisa é fazer home office na necessidade, na obrigação, tá? Outra coisa é como que isso vai funcionar lá para frente, quando tudo tiver voltado ao normal, tu já puder voltar para o escritório. Isso vai ficar porque é uma coisa realmente interessante, boa, ou não vai ficar? Eu acho que eu queria ouvir um pouquinho mais, que tu compartilhasse um pouquinho mais dessa ideia, porque uh, a gente tem ouvido muito falar nisso, né, sobre a mudança, especialmente sobre o fato de que, na verdade, a Beta House já nasceu num conceito de teletrabalho, assim, né, É. não necessariamente home office, mas o escritório de vocês é onde vocês estiverem, é mais ou menos esse o Perfeito. conceito, né? É. A Beta House foi uma empresa que foi preparada justamente para essa questão de adaptação, tá? Esse é o nosso norte, é a questão de ser ágil. E aí a gente entendeu que a gente tem que trazer uma série de conceitos na criação desse negócio diferentes do que as empresas tradicionais. Uma das primeiras coisas que eu entendi é que a gente poderia estar em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. A gente não está em vários lugares do mundo, mas a gente está em vários lugares do Brasil. Então, a dependência de um escritório, de uma base, que a gente até tem, mas a gente quase não vai lá, tá? Para se conectar, para discutir, etc., não poderia existir. E aí a gente estudou os modelos, a gente tem na Beta House 18 práticas de negócio completamente diferentes das tradicionais. Uma delas é que a gente criou a empresa com uma estrutura officeless, tá? Hoje já é um pouco mais fácil dizer isso. Antes as pessoas perguntavam se eu tinha escritório, eu dizia sim, vinha tomar um café conosco e tudo mais. Porque, por mais que a gente já estava confortável com isso, as outras pessoas não estavam. Então podia parecer desleixo, não querer ter um escritório, corte de custo, a empresa não está indo bem. Mas não era isso. A gente realmente entendia que, puxa, se daqui a pouco eu tenho um projeto em Nova York, outro em Londres, outro em Xangai, outro em São Paulo, eu preciso ter a capacidade de fazer com que tudo ande bem. Então a gente organizou a empresa dentro do sentido de empresas officeless, tá? Que é isso vem muito da gig economy, vem muito da história da programação, em que os softwares são produzidos em diferentes lugares do mundo, etc, etc. E aí eu vejo que, puxa, gente que
é uma empresa que eu considero que sabe trabalhar assim e tudo mais, tem suas dificuldades. A gente também, muitas vezes, gosta de estar ao vivo. A gente entende que a conversa de corredor tem muito valor. A gente entende que tu está ouvindo, às vezes, a ligação do outro, tu pode dar uma dica importante. E quando tu tem uma operação 100% officeless como a nossa, tu perde um pouco isso. Tudo tem prós e contras, né? Então, no momento que isso acontece, se sente necessidade de novo estar no mesmo lugar. Uma coisa que eu vejo é o seguinte, pô, aconteceu uma pandemia, todo mundo tem que ir para casa. No começo, desespero. Depois de 2, 3 semanas, conseguiu organizar as coisas e pensa, puxa, que legal, assim funciona. Mas eu acho que passou do 8 para o 80, com todas as empresas anunciando agora vai ser home office até o final do ano, agora 80%, agora a gente vai devolver os escritórios. Eu acho que tem que ter calma aí. Porque no momento que se estiver totalmente conectado dessa forma, vai começar a sentir falta de uma série de interações que vai fazer com que as pessoas queiram voltar a ter contato. Então, acho que a gente foi de um 8, né, 8% home office para um Sim. 80% home office, e daqui a pouco a gente vai voltar ali nos 40, nos 45, numa configuração que não seja nem cá nem lá, mas principalmente que consiga trazer os melhores atributos de cada configuração para unir numa nova configuração, que eu imagino que é o que tende a ser as empresas, né? Empresas mais leves, empresas mais horizontalizadas, empresas com modelos de negócios mais inovadores, empresas que têm uma característica, uma capacidade de se transformar, empresas que demandam o empoderamento das pessoas, com novas métricas de cobrança, porque se eu busco com que a empresa queira se transformar, não adianta que eu ficar pedindo que a pessoa bata a meta, eu preciso ter uma nova visão sobre o trabalho dela. Enfim, a gente precisa configurar os negócios de forma que eles consigam se adaptar às novas realidades. E esse foi um teste de estresse, né? Veio uma nova realidade, que foi o coronavírus, a gente não precisou mexer em nada. Pelo contrário, a gente ganhou dinheiro com isso porque a gente começou a ensinar as pessoas a trabalhar officeless, né? Os nossos clientes. E aí é uma questão de realmente estar preparado com práticas de gestão que a gente percebe em Vale do Silício, China, etc., e que a gente traz aqui para o Brasil, tanto para aplicar na Beta House, e sempre tem prós e contras, mas também para compartilhar com as outras empresas que a gente se relaciona, presta consultoria, etc., para fazer com que elas tenham um pouco mais essa agilidade, essa capacidade de se adaptar às diferentes realidades. Agora a gente está trabalhando um monte, né, no Corona, a necessidade de se adaptar não está só na empresa, mas em praticamente todos os setores, né? O mundo mudou. São 220 milhões de pessoas com novas dores, 220 milhões de pessoas consumindo de uma forma diferente, se relacionando diferente em casa, tendo um nível de prioridade nos seus consumos diferentes. Quer dizer, olha quanta coisa a gente tem de espaço para atuar, né? O Henrique quer que a gente encerre, ó, viu? Olha só. Tá. Pô, Não, Henrique, na verdade é brincadeira, que falta 3 minutos para encerrar o tempo. E se a gente não encerra antes, aliás, 1 minuto e 53. Se a gente não encerra antes, a gente não consegue salvar lá para tem que salvar, tem salvar que no salvar. YouTube. Mas ela vai ficar salva também na nossa página no YouTube da Beta House. Então, se por acaso, que vai ficar 24 horas no página do Herman, eu acho, tá? Isso. Que é o que E o Instagram oferece, mas se não, tá na. Aliás, vou fazer um convite para seguir a Beta House, para seguir o Herman, para olhar as nossas redes sociais, para entrar no nosso site, que é o betahouse.com, assim como está aqui. Porque no momento que a gente compartilha ideias, compartilha informações, que a gente bate papo, como a gente está falando aqui, né, eu acho que todo mundo ganha. Então, super isso, obrigado por essa. a gente Super tá obrigado por essa salvando também, oportunidade. a gente está salvando lá no YouTube também as lives que a gente tem feito, 1 ou 2 por Ótimo, semana. E é importante a gente ter esse histórico e às vezes para fazer alguma busca. Aí fica no IGTV também, a Mirna está nos avisando aqui. perfeito. Então, podem chegar lá. Maravilha. Mas já indo para o encerramento, então, Felipe, eu queria te agradecer a oportunidade. Sabe que há quase 2 anos atrás eu fui assistir uma palestra lá na PUC sobre o futuro do trabalho e foi lá que eu te conheci e a partir dali, até perdi a conta do número de palestras e eventos teus que eu fui.
minha admiração só aumenta pela tua capacidade de organização e de pensamentos e tudo mais. Muito Então, obrigado. tem 10 segundos aí para te despedir do pessoal. Então, só deixar um grande beijo para todo mundo, para o Beto, para o Chico, para o Fábio, para a Mirelle, para o Henrique. E especialmente um abraço para ti. E vamos que vamos. Tamo junto, sempre. Tchau.